Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline, professora de matemática, e hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo. Mas antes da gente iniciar, não esqueça de escrever o seu nome e a data em que você estiver fazendo. Vamos lá? O nome do nosso novo assunto é medidas de volume. Vamos lá iniciar? A medida de volume no Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, é o metro cúbico, sendo que 1 metro cúbico corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta. Neste caso, o volume é encontrado multiplicando-se o comprimento, a largura e a altura do cubo. Vocês podem observar aqui que o cubo ele vai ter todos os tamanhos iguais. Se um lado medir 1 metro, todos os outros vão ser 1 metro. Ok? Continuando. O volume do cubo corresponde ao espaço em que essa figura geométrica espacial ocupa. Vale lembrar que o cubo é um hexaedro regular, onde todos os lados são congruentes, ou seja, todos os lados eles são iguais. Além de ser definido como hexaedro regular com 6 faces, 8 vértices e 12 arestas, o cubo é um prisma quadrangular regular, uma vez que 2 das suas bases são paralelas e congruentes. E as arestas laterais formam ângulos de 90 graus, no caso o ângulo reto. Para você entender o que a gente está falando de face, aresta, vértice, é só você observar aqui no primeiro desenho, ele está te mostrando o que é a face de um cubo. O segundo desenho, ele está te mostrando o que é a aresta. E o terceiro desenho, ele está te mostrando o que são os vértices. Só para você ter uma ideia, ok? Não esquecendo que o cubo, todos os lados são congruentes, todos os lados são iguais. Se ele te der uma medida, você vai poder encontrar o volume desse cubo, ok? Vamos para a fórmula. Para calcular o volume do cubo, basta multiplicar suas arestas 3 vezes. Isso porque elas estão relacionadas com o comprimento, a largura e a profundidade, ou altura, da figura. Então, vamos lá. Todas as vezes em que te pedirem o volume de um cubo, aqui você observa que você vai ter a fórmula, ok? Qual é a fórmula? Tá aqui, ó, nesse espaço aqui. O volume é quem? A, que é da aresta, elevado ao cubo. E que é o cubo? O cubo é o número 3. Ok? Nós vimos lá em potência que o cubo nada mais é do que uma multiplicação de um número por ele mesmo 3 vezes. Então, vamos continuar. O que é o V? O V é o volume do cubo, certo? E o A é a aresta desse cubo. Continuando, vamos lá. Vamos para o primeiro exemplo. Dado um cubo com aresta de 7 centímetros, qual é o seu volume? Ele está fazendo uma pergunta aí muito direta, é apenas um exemplo. Já que as arestas são congruentes, vamos substituir a medida em questão na fórmula. Observa aqui que ele te deu quem é a fórmula? Aqui a fórmula V igual a ao cubo. Ele vai apenas substituir por quem? Pelo A, porque ele te disse que o 7 é uma aresta. Então, 7 ao cubo. Como ficaria isso? 7 vezes 7 vezes 7. Ok? Continuando. Esse que eu estou dando é o volume do cubo. Nós vamos ver aqui nessa atividade 2 tipos de volume. O volume do cubo e o volume do paralelepípedo retângulo. Ok? Bem simples também. Um paralelepípedo retângulo é um sólido geométrico de 6 faces no formato de retângulos. Veja na figura abaixo que existem algumas medidas muito importantes: a largura, o comprimento e a altura. Observa que no paralelepípedo retângulo ele te dá 3 medidas, que é a largura, o comprimento e a altura. Então, você pode observar aqui que ele te dá uma formulazinha. Que fórmula é essa?
basta apenas multiplicar esses 3 valores e você vai encontrar o volume desse paralelepípedo. Vamos para o exemplo 1. No exemplo 1, ele diz assim: calcule o volume do paralelepípedo retângulo abaixo. Ele te deu as medidas, basta você aplicar. Aqui, olha, volume A vezes B vezes C. Ele te deu as medidas, quem é o volume? 10 vezes 7 vezes 3. Multiplicou tudo, chegamos a esse resultado, ok? Então, continuando, vamos lá para o nosso assunto. Conversão em unidades. Essa conversão em unidades, nesse momento, nós não vamos usar na nossa atividade, mas você tem que ter uma noção sobre o que é. Vamos lá? Até porque nem sempre uma questão ele vai te dar exato as medidas, ele vai querer que você transforme. Mas vamos lá para a conversão de unidades. As unidades, o sistema métrico decimal de volume são quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Observa que ele está vindo daqui para cá, do quilômetro até ele chegar em milímetro. E aí, as transformações entre os múltiplos, esses múltiplos do metro cúbico são feitas multiplicando-se ou dividindo-se por 1000. Para transformar as unidades do volume, podemos utilizar a tabela. Então, quem é o nosso principal referencial aqui? Vai ser o metro. A partir do metro, ou se você for para frente do metro, ele vai ser sempre multiplicado por 1000. Ou se você voltar, ele vai ser o quê? Dividido. E dividir ou multiplicar por 1000 nada mais é do que acrescentar zeros à direita ou acrescentar zeros à esquerda. Mas, como eu disse, não se preocupe nesse momento, que esse aqui é apenas para você ter uma noção. Ok? Continuando, vamos para a nossa atividade. Na nossa atividade, a primeira questão fala o quê? Determinado cubo possui volume de 723 centímetros cúbicos. Cada face desse cubo possui a área de. Aí você olha e observa que ele não te deu a aresta, ele te deu o volume. Vamos lá? O volume do cubo é quem? A aresta, cubo. Ele deu o nome aresta para você? Não, ele deu o nome volume. Então, no lugar desse V, você vai colocar 729 igual a elevado ao cubo. Você vai apenas inverter e vai ficar como? A vai ser igual. Esse aqui, camaradinha 3, ele vai se transformar numa raiz cúbica. Nós vamos abrir uma raiz e colocar o 729. E aí você vai ter que tirar essa raiz cúbica. Professora, o que é uma raiz cúbica? E aí eu vou dizer para vocês. A raiz cúbica nada mais é do que você pegar um número e multiplicar por ele mesmo 3 vezes, como lá nas potências. Vou dar um exemplo para vocês. Vou apagar aqui, certo? Vou dar um exemplo da raiz quadrada e depois raiz cúbica. Um exemplo da raiz quadrada. Se eu disser para vocês e não colocar nada aqui em cima, eu estou dizendo que isso aqui é uma raiz quadrada. Que é a raiz quadrada de 9? É 3. Mas por que vai ser 3? Porque 3 vezes 3 é quanto? 9. É uma raiz quadrada. Ok? Agora, se eu colocar um 3 aqui e colocar um 27, eu estou te perguntando a raiz cúbica de 27. Então, quem vai ser esse número que eu vou multiplicar 3 vezes e vai dar o 27? Vai ser o 3. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 9, 27. Aqui seria 3.
Então, lá na nossa questãozinha, você vai pegar os números e você vai multiplicá-los. Um número que vai ser multiplicado 3 vezes e vai dar o valor de 729. O número que você encontrar é a resposta e marca uma das alternativas na questão 1. Ok? Vamos para a nossa segunda questão. 6 quadrados iguais, com lado medindo 9 centímetros, são colocados formando um cubo. Calcule o volume desse cubo. Muito simples a questão. Não esqueçam, tá? Aqui, ó. Quem é a fórmula do volume? Ele está te pedindo o volume. Quem é o volume? A ao cubo. O volume vai ser igual a quanto que ele te deu? 6 quadrados. Então, 6 elevado ao cubo. E aí você vai apenas, bem aqui. São 6 quadrados de 9 centímetros elevado ao cubo. Então, você vai apenas multiplicar 9 vezes 9 vezes 9. E aí você vai encontrar a sua resposta na segunda questão, ok? Essa é a segunda também, bem fácil, bem simples. Vamos para a nossa terceira questão. Uma placa de madeira tem as seguintes dimensões. Já observa que ele te deu quantos comprimentos, quantas dimensões? 3, né? Se ele te deu 3, então é lá a formulazinha do paralelepípedo retangular. Muito simples também. Vamos para a questão A. Desenhe uma representação dessa placa. Nada mais do que você desenhar uma placa de madeira retangular, tá? Você vai fazer o desenho bem aqui, assim, bonitinho, legal para você. Bacana. Calcule na segunda questão, na B, ele diz assim: calcule o volume dessa placa de madeira. Então, o que eu vou fazer aqui? A vezes B vezes C. E aí, você vai apenas colocar os valores. V igual a quem é o primeiro? 5 vezes 2 vezes 3. Você vai apenas multiplicar esses valores e vai ter o seu resultado. Ok? Muito simples também de fazer. Vamos para a nossa quarta questão. Um aquário possui um formato de um paralelepípedo com as seguintes dimensões. Determine quantos litros de água são necessários para encher o aquário. A mesma coisa, o que ele quer encontrar? Ele quer encontrar o volume desse aquário. Então, vamos lá. Quem é o volume? Volume A vezes B vezes C. Ok? Então, volume vai ser igual. Você vai multiplicar 50 vezes 20 vezes 15. Multiplicou esses valores, você vai ter também o resultado dessa quarta questão. Ok? Vamos para a nossa quinta e última questão. O degrau de uma escada lembra a forma de um paralelepípedo, com as seguintes dimensões: 1 metro de comprimento, 0,5 de largura e 0,4 de altura. Determine o volume total de concreto gasto na construção dessa escada, sabendo que ela é constituída de 20 degraus. Muito simples também. Você vai colocar aqui, vamos lá, o volume, ok? Quem é o volume aqui dessa última questão? A, B, C. E quem são os volumes? O primeiro, ele diz que é 1, o segundo é 0,5 e o terceiro é 0,4. Vou colocar aqui embaixo. Ok? Você vai multiplicar os três e você vai encontrar um resultado. É o resultado final? Ainda não. Por quê? Porque lá no finalzinho da questão ele fala que cada escada, sabendo que ela é constituída de 20 degraus, você vai encontrar um degrau. Então, para finalizar, você vai colocar o volume igual o resultado que você vai encontrar vezes 20. E aí você vai ter o resultado final, ok? Multiplica isso aqui e depois que você encontrar esse resultado, você multiplica por 20. Ok? Essa foi a nossa atividade. Eu espero que você tenha entendido, consiga resolver. Qualquer coisinha é só chamar.
Então, até a próxima, queridos. Ok?